porção dobrada. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. E estudar a palavra de Deus precisa ter professores também. Amém? Então faça a sua matrícula, procure a Macarena no fim do culto. Em nome de Jesus, porque é tempo de nós avançarmos. Jó 1, verso 8 diz assim: E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Quem que falou para reparar, gente? Foi Deus, né? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Olha aí o segredo. Deixa eu te contar esse segredo. Você, a sua casa e tudo que você tem é cercado por Deus. Então tudo que acontece que vem a trazer pavor, pânico, cenário como esse que Jó viveu, está tudo no controle de Deus, queridos. Abençoaste a obra das suas mãos, e seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Agora vá comigo, versículo 18. Aí começa aquele cenário de perdas, né? Então vamos ler só alguns versículos. Também este ainda falava quando veio outro e disse: Os seus filhos, as suas filhas estavam comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E de repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. E ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta. Amém. Hoje é dia de você renovar a tua esperança. Você conhece a história de Jó. Amém? E você sabe que tudo tem um propósito para aqueles que amam a Deus. É o que fala a palavra do Senhor. E você, independente de como chegou aqui nessa manhã, enche o teu coração de esperança, porque tudo vai cooperar para o teu bem. Nós temos um Deus de restituição e multiplicação. Amém? Curve a tua cabeça e consagre esse momento. Pai de amor, a palavra é tua, a tua palavra liberta, a tua palavra exorta, a tua palavra edifica. E nós estamos aqui para receber essa renovação no nosso espírito. Nós consagramos o nosso jejum diante de ti nessa manhã. E nós precisamos, Senhor, sair daqui confiantes, renovados em ti. Tira todo o desânimo do nosso coração, Senhor.
Cerca esse ambiente, Pai, com os teus anjos. Toda divagação da mente seja repreendida e que tua mente seja levada cativa à obediência de Cristo nessa manhã. Que você não perca nada desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Pode se assentar. Querido, e de repente, a gente vê um homem tendo tudo e tendo nada ao mesmo tempo. Nós sabemos que essa vida, nada que nós temos é nosso. Vocês concordam comigo? Nem o nosso corpo. É ou não é? Porque o dia que nós partimos dessa terra, inclusive o nosso corpo fica no chão, no pó, vira pó. É ou não é? Então, Deus queria fazer com que Jó vivesse um cenário de porção dobrada. Deus queria fazer com que Jó ficasse como exemplo para nós, milênio após milênio, ano após ano, para a gente entender que tudo está no controle do Todo-Poderoso, inclusive as nossas perdas, inclusive a enfermidade, inclusive cenários desafiadores, porque nós amamos a Deus, porque nós buscamos a face de Deus. Cenários contrários podem sobrevir sobre a nossa casa. Todos nós estamos sujeitos a acontecer de repente. Imagina um homem que tinha tudo, o homem mais rico do Oriente, um homem temente a Deus, que quando ia se banquetear com os filhos, ele entregava uma oferta a Deus, porque ele não sabia o que os filhos tinham feito. Imagine o coração desse homem totalmente voltado para Deus, voltado. E Deus, o conhecendo, porque ele formou, Deus queria usar a vida dele como exemplo. E eu quero te perguntar nessa manhã, será que nós estamos dispostos a ser exemplos nessa terra? Porque a gente só quer o me dá, me dá, me dá. As pessoas acham que servir a Deus é viver uma vida regalada. Também. Se há um propósito, se há um trabalho nisso, é ou não é? Ele tem a multiplicação e a abundância. Vai de nós enxergarmos, conquistarmos, avançarmos. Porque ele falou em Deuteronômio que dá força para a gente adquirir riqueza. Sim ou não? Então vai de nós nos prepararmos e daquilo que são os propósitos de Deus. Mas nós hoje precisamos ter no nosso coração que o Senhor pode nos provar. E o Senhor sabe quando prova alguém, a força que essa pessoa tem. E o Senhor está falando para mim e para você nessa manhã. Não tem nada que aconteça na sua vida sem que antes Ele não te dê o escape. Porque é isso que fala na palavra de Deus. Antes mesmo da tentação acontecer, Ele já tem um escape para nós. E Jó, ele precisava passar por todos aqueles cenários. Ele precisava ser modelado. Ele precisava ser forjado. Tem coisas que a gente acha que não precisa. E humanamente, olhando para a Bíblia, muitas coisas que a gente lê, não tem necessidade. Na nossa concepção humana. Mas o Deus que tem tudo escrito, determinado, o Deus que nos chamou, o Deus que nos formou, o Deus que entregou o seu único filho por amor a nós, Ele sabe o que Ele tem preparado para o teu futuro. E eu quero que nessa manhã você declare esse versículo comigo, de Jó 14:7.
Porque o mesmo homem que passou a se coçar com um teco de telha e de ver que estava na miséria, perdeu todos os gados, todos os bens, todos os filhos, só restou a esposa que disse: meu filho, amaldiçoa esse Deus e morre. É o mesmo que professa essa palavra. Jó 14:7 diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão seus rebentos. E se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramo como a planta nova. E o que fala em João 15:4, olha só: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos para si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecer em mim. Enquanto houver raiz, há esperança. Enquanto você crê, vir à casa de Deus, jejuar, orar, se santificar, enquanto você obedece, a palavra de Deus se renova em você. Enquanto você passa pelo dia mal, o Senhor vai te renovando, vai te modelando, vai te forjando. Você pode não ver, porque o teu coração está cheio de dor, de medo, de angústia, de frustração. Então você, ao mesmo tempo, muitas vezes num cenário difícil, não vê cenário de saída. Mas o teu Deus nessa manhã está dizendo: permaneça em mim. A despeito de qualquer adversidade que você entrou aqui nessa manhã, fica firme. Porque o Senhor, Ele vai mudar a tua sorte diante dos teus olhos. Tem porção dobrada para mim e para você. Então fica firme, adore o Senhor na adversidade, porque muito em breve tem um canto de vitória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olha o que fala em Lamentações 3:21, eu amo esse versículo. Ele fala assim, ó: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu coloquei hoje de manhã no grupo. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ah, meu Deus, ainda que nessa manhã você não esteja enxergando uma restituição, o Senhor está te dizendo: voltai, ó fortaleza, ó presos da esperança, porque eu lhe digo, em tudo vos restituirei em dobro. E você conhece o fim do texto de Jó. Deus deu porção dobrada para ele. E o Senhor quer que nessa manhã, você em primeiro lugar, renove a sua esperança. Que hoje você se lembre que o Senhor está no controle. Levanta a tua mão para o céu e fala: o Senhor está no controle da minha vida. Por isso eu posso me renovar nessa manhã. Olha que declaração linda desse livro. Se você não leu o livro de Jó ainda inteiro, eu te convido a você ler.
e meditar em cada passagem. Eu acho que eu já li o livro inteiro, acho que umas 3 vezes de Jó, se não me falha a memória. É muito bom. Ele fala assim, ó, Jó 42:2. Bem sei que tudo, vamos lá? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser o quê? Nenhum. Então nessa manhã que você fixe os seus olhos em Deus. Tire os teus olhos dos problemas. Tire os teus olhos das pessoas, queridos. As pessoas, elas são simplesmente usadas pelo Senhor. Mas não são elas que financiam a sua vida. E às vezes, o seu coração fica inclinado a uma pessoa esperando intervenção humana, esperando favor. E aí você se frustra com a pessoa. E com razão, porque ela não tem obrigação nenhuma de favorecer você. Mas o Senhor é Ele quem te favorece. Então hoje você precisa saber que o Senhor está no controle e descansar o teu coração. Hoje você precisa, esse culto está sendo gravado. Na semana, se vir uma má notícia, se as coisas não saírem de acordo com aquilo que você esteja esperando, você ouça o culto e fala, o Senhor deixou uma palavra para mim nessa semana, de que tem restituição para mim, não é no meu tempo, é no tempo dEle. O Senhor pediu para eu esperar nele, para eu o adorar na adversidade, para eu louvar o nome dEle, que minha vida seja um exemplo. Eu preciso andar de cabeça erguida, porque é o Senhor quem cuida de nós. Amém? A gente não pode andar de cabeça baixa, diante de cenários que os nossos olhos estão sem saída, porque o Senhor continua no seu trono, amém? Você acordou hoje? Hoje eu acordei, queridos, eu falei, Senhor, eu abri assim a sacada e eu queria ver o nascer do sol. E eu fui lá bisbilhotar e comecei a gravar o nascer do sol. E ele não nascia. Falei, meu Deus, vou ter que ficar aqui até que hora, Jeová? Que hora que esse sol vai romper? Aí eu ia, fazia uma coisa, aí eu voltava lá. Aí gravava mais um pouco. Aí ele começou a dar um sinalzinho dele de aparecer. E eu fiquei rindo e olhando. Eu falei, meu Deus, que maravilha. Ele tem uma aliança comigo e com você. É isso que a palavra de Deus fala. Enquanto existir sol, lua, a palavra dele está sobre você e aliança. Então se renove. Hoje você precisa se renovar quando o teu eu pensar em desistir. Hoje você precisa se renovar para se recusar a desistir. Olha o que fala em Romanos 5, verso 3. E não somente isto, está aqui? Leiam comigo. E não somente isto. Aonde vocês vão se gloriar agora? Vamos lá? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ele está dizendo para você, a tribulação que você está passando vai produzir esperança em você. E vai produzir perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz o quê? Esperança.
esperança. Quando você está na tribulação, por um momento você fala, vou entregar os pontos. É assim ou não é? Chega, cansei. Senhor, cansei disso. Não é assim que a gente faz às vezes? Daí um pouco você fala, não, vou jejuar. Não, vou orar mais uma vez. Não, vou colocar um voto. É assim ou não é? Aí ele está dizendo assim, quando você passa pela tribulação, quando você suporta, quando você encara aquela tribulação como tem que ser encarada, você persevera. Quando você persevera, você começa a adquirir o quê? Experiência, você vira exemplo, gente. Sim ou não? Sim. E a experiência produz esperança. Se você puxar na tua memória, você vai ver que teve dias horríveis que você superou. Mas o diabo adora levantar uma etiqueta na luta nova, dizer, essa você não vence. Ele adora levantar uma etiqueta e dizer, essa você desiste. Ele gosta de fazer com que a luta que você está passando hoje, aos teus olhos, é a pior de todas. Posso te dizer uma coisa? Ele tem razão nisso. Andemos de acordo com aquilo que a gente já alcançou. Você acha que essa luta vai ser igual a de ontem? Não vai. Por quê? Porque você já está forjado. Você já está experimentado. Você já está jejuando, orando, clamando. Sim ou não, gente? Então, o fato é que a mesma etiqueta a gente apresenta para ele. Eu tudo posso naquele que me... Eu tudo posso naquele que me... Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, se alguém... Oh, Jesus, glória a Deus. Se alguém tem que desistir nessa manhã, é o diabo. Porque você vai continuar andando e chorando. Você vai continuar regando. E no tempo certo, o teu testemunho virá em nome de Jesus. Não desfaleça. Não desfaleça. Continue. Prossiga. Amém? Em último lugar, a esperança é renovada quando cremos que Deus vai restaurar. Olha só, Jó 42:10 diz assim: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus... Quando este orou pelos seus, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Sabe, queridos, a gente muitas vezes vai ser cercado de pessoas da nossa confiança, de pessoas do nosso convívio. Sejam elas pai, mãe, irmãos, é ou não é? Só que a gente precisa prosseguir. Infelizmente, pessoas que nós amamos têm um poder de fala, de autoridade sobre nós, que muitas vezes entra no nosso coração, a palavra que eles falam. Quando eu estava namorando com um pastor e a gente decidiu se casar, o meu pai e minha mãe não queriam. Os dois, não foi só um não. Os dois não queriam. Mas dentro de mim tinha a palavra de Deus. Respeitei meus pais, mas não deixei de fazer aquilo que Deus pediu para eu fazer. Eu perseverei na tribulação. A maior voz de autoridade para quem é solteiro é o pai e a mãe. E Deus me ajudou a prosseguir viagem. Quando eu estava mais ou menos com 4 meses de casado, não muito longe não. Os primeiros perrengues chiques do casamento chegou.
é bem rápido. Eu já queria me separar. O que eu lembrava? Do meu pai e da minha mãe falando na minha cabeça. Mas, na tribulação, eu jejuei, eu orei. Quantas vezes eu mandei ele embora? Não sei, milhares. Quantas vezes eu quis desistir? Milhares. Eu estava igual os amigos de Jó comigo mesma. Mas eu perseverei. Mas eu continuei. Já se passaram mais de 20 anos. Os meus pais já não estão mais aqui. Mas os dois, antes de morrer, tinham ele como filho. Os planos do Senhor são perfeitos, mas os caminhos são difíceis. Não ache você que na sua vida vai ser diferente. Vai ter muita guerra. Mas se a gente ficar com as raízes velhas, como diz a palavra, quando a gente esmorecer tudo, mas a gente continua aqui, ó, conectada com Cristo. Ele fala o quê? Permaneça em mim. É ou não é? Ao cheiro dessas águas, da renovação do Espírito, da presença do Senhor, a gente consegue dar um passo de cada vez. E essa é a receita para a gente viver nessa terra. Um passo de cada vez. Você não chegou aqui em um mês de gestação. Você levou 9 meses para chegar até aqui. Ainda que você tenha tido um parto prematuro, a sua mãe cuidou de você. Muitas vezes ficou internado o tempo necessário para dar a força para você prosseguir viagem na terra. Então por que você acha que essa luta muitas vezes tem que começar e acabar no mesmo dia? Eu também gostaria, mas essa não é a verdade que eu tenho para te entregar. Então que hoje você possa saber que o Senhor está escrevendo um novo capítulo na tua vida. O Senhor está renovando os teus sonhos. O Senhor está renovando o teu casamento. O Senhor está renovando o teu ministério, as tuas finanças, a tua saúde. Continue na raiz de Cristo, porque a última palavra quem dá na minha, na tua vida é o Senhor. E Jó, ele fez a declaração mais linda. Jó 19:25, ele fala assim, ó: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O nosso Redentor vive. Eu quero que você se coloque de pé e que você comece a orar. Porque também em Jó 42:12 diz assim: o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, e ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E se você ir no capítulo 1, ele começou o cenário da vida dele com metade de tudo que está descrito em Jó 42. O Senhor tem porção dobrada nessa manhã. Se você entrou aqui e você acha que você já prosperou muito, eu quero te dizer, tem o dobro ainda para você. Tem o dobro ainda. Se você acha que seu casamento tá bom, tem o dobro para você. Se você acha que até aqui você viveu algo bom, o Senhor tem o dobro para você. O dobro em tudo, o dobro de riqueza, o dobro da tua família. Ore agora ao Senhor. Ore e sele essa palavra no teu espírito. Fala: Senhor, me dá esperança, Pai. Me dá esperança nessa manhã, de que a tua palavra ela não volta vazia. O que me garante Isaías
Isaías 55, a tua palavra não volta vazia, a tua palavra busca ocasião para cumprimento, e eu creio que vai acontecer um milagre esse ano, porque esse ano é ano da porção dobrada. E assim como Jó, nós nos apropriamos da porção dobrada desse ano. Derrama mesmo o teu manto sobre nós nessa manhã, meu Pai. Nos favoreça, nos aprova nessa adversidade, Senhor. Limpa-nos, Senhor, de todo sentimento de desistência. Limpa-nos, Senhor. E você que entrou aqui num cenário que você não está achando saída, num cenário que você está em vergonha, num cenário que você está vivendo de humilhação, sai do seu lugar e vem aqui rapidamente, que a gente vai derramar o óleo da unção. Você que entrou aqui com vontade de desistir, sai do seu lugar rapidamente. O Senhor fala: caminha mais uma milha, caminha mais uma milha. Suporta, suporta, porque tem porção dobrada. Passa o óleo, Andréia, no povo. Passa o óleo sobre o povo. Você não vai desistir, você não vai desistir. Você vai se fortalecer nessa manhã. O Senhor está abrindo novos caminhos de suprimento para você nessa manhã. O Senhor está abrindo novas portas. O Senhor está restaurando o casamento nessa manhã. Enche o teu coração de esperança. Enche o teu coração. Tem um novo tempo preparado para você. Tem um novo tempo. Não abra mão. Não seja vencido. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, vem, Senhor. Cumpre mesmo. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, estarei. Aleluia. Que eu possa entender, se lhe comprometeu, vai acontecer. Vai acontecer. Tu és fiel, Senhor. Fiel tu és, Senhor, a mim. Aleluia. Fiel tu és, Senhor, a mim. Aleluia. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Obrigado pela tua presença. Fiel tu és, Senhor, Derrama o teu bálsamo nessa manhã. tudo passará, Vai passar, mas sua queridos. palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor. Fiel é o teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Aleluia. Eu quero, para finalizar, deixar a palavra de Romanos 15, 13, que fala assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e
paz, na fé de que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, vamos nos ceiar, aleluia. Oh meu Deus, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel. Eu quero consagrar esses elementos proféticos, Pai, na Tua presença. Eu quero declarar, meu Deus, pega para mim um cálice, a Tua soberania. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Destaque o teu pão. Aleluia. Sabe, queridos, o Senhor não mudou. Ele continua o mesmo desde a época de Jó. Então isso significa que nós vamos viver essa palavra. Não importa o tempo, não importa. O Senhor é fiel para cumprir a palavra. Levanta o seu pão nessa manhã. Aleluia. Oh meu Deus, fala uma palavra de amor para Ele, de tudo que você recebeu nessa manhã. Agradeça. Ah, Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te louvamos e nós bendizemos o teu santo nome. Ah, o teu sacrifício, Senhor. Nós reconhecemos nessa manhã. E nós queremos consagrar esse símbolo, Pai, que é do teu corpo, que foi moído e foi entregue por nós. Que se houver alguma enfermidade no teu corpo, que você seja sarado ao ingerir esse pão. Se houver alguma raiz de amargura, tristeza no teu coração, que você seja sarado. Oh Senhor, nós te amamos, comamos todos o pão da vida, em nome de Jesus. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Num palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito
sobre todos, veio para salvar. Ele me salvou. Aleluia. Pegue seu cálice. Aleluia. Aleluia. Que hoje a gente possa encher o nosso coração de esperança. Que você possa saber que tem uma aliança com o teu Deus. E nada e nem ninguém pode mudar isso. Levante o teu cálice e fala: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. Meu Redentor vive. Tomamos todos em nome de Jesus. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre. Veio para salvar. Ele me salvou. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Você vai com essa palavra no teu espírito para essa semana. Quando vier cenário contrário, você não tenha dúvida nenhuma que é o Senhor te provando, que é o Senhor na tua vida. Porque Satanás, ele foi vencido na cruz. Ele só pode ir até onde Deus permita. Tira dos teus lábios aquela frase assim: ai, o diabo se levantou contra mim. Meu Deus, gente, do dia que você aceitou Jesus, se ninguém te contou, eu tô te contando agora. Eu tô te contando, tá? Ele já tá de pé contra você. Não tem cenário que ele levantou. Esquece. Para de exaltar quem tem que ficar debaixo do seu pé. Ele não tem poder e autoridade nenhuma sobre você. A palavra de hoje, ela nos garante isso. O sangue do Cordeiro nos garante. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que resplandeça o rosto sobre você e te dê paz. Eu te envio para essa renovação, para que você saia daqui cheio de esperança, porque esse cenário não vai ficar desse jeito, tem porção dobrada, em nome de Jesus, amém. Quero tirar uma foto, amém? Vamos tirar uma foto. Vai lá, Digão. Antes dessa foto, eu gostaria de fazer uma homenagem juntamente com a igreja, pelo Dia do Pastor. Nós, como igreja, queremos agradecer
porque eu sei que o Senhor enviou anjos